Sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Para você que ainda não me conhece, está chegando aqui agora, meu nome é Ana Beatriz, sou advogada no Brasil e em Portugal e hoje a gente vai falar das demoras no andamento dos processos de nacionalidade. Seu processo instruído está parado em alguma daquelas bolinhas? Pois é isso que a gente vai tratar nesse vídeo aqui hoje. Então, fica com a gente até o final. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Ana Beatriz, eu sou advogada, trabalho aqui em Portugal com nacionalidade portuguesa e hoje a gente vai falar da demora no andamento dos processos de nacionalidade, sejam eles físicos ou instruídos de forma online, tá? A gente entende, né, a angústia de vocês de quando aquela bolinha fica verde num número e parece que ela não anda nunca mais, não é verdade? Isso está acontecendo com vocês? Então entenda e saiba que não é só com você, não é um caso específico, não é só com você que está acontecendo isso, e isso não significa qualquer problema no andamento do seu processo. Bem, a cada ano, a cada mês, a gente tem um número maior de processos instruídos, né? E isso gera um acúmulo de trabalho. Por quê? Porque não há aumento no efetivo, pelo contrário, né? Cada vez mais conservadores e funcionários estão indo para a reforma, ou seja, se aposentando, e não há uma reposição ou não há uma reposição efetiva desses funcionários. E com isso, muitas conservatórias, que inclusive às vezes analisavam processos, processos de filho em 6, 8 meses, já estão passando para uma análise em 1 ano e meio ou até um pouco mais, tá? A gente tem processos, sim, ainda sendo concluídos antes de 1 ano, processos de filho, em algumas conservatórias, uma delas no Porto, por exemplo, que os processos online podem ser direcionados para lá, nesse caso. Em compensação, outras estão levando aí 1 ano e meio, 2 ou até mais tempo. Além disso, existem processos que dependem de órgãos externos para consultas. Exemplo, um processo de tempo de residência, que antigamente era uma consulta ao CEF, né, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e aí era um único órgão. Hoje esse órgão se desmembrou e hoje a gente tem consulta então a 4 órgãos externos, sendo um deles a AIMA, que a gente sabe que não tem nenhuma efetividade. Está cada vez pior a questão dos imigrantes aqui em Portugal em relação às autorizações de residência, e é um órgão que precisa dar resposta ao IRN, né, ao Instituto de Registro de Notariados, para os processos em relação, por exemplo, ao tempo em que a pessoa permaneceu, né, ou está legalmente em Portugal. E esta resposta está demorando muito, tá? E muitos desses processos também que tinham sido enviados anteriormente para o CEF e já tinham resposta, foram reencaminhados para a AIMA e os demais órgãos, tá? Então, meio que recomeçaram, tá? E isso também teve aí um aumento, né, nesse tempo de tramitação, porque a gente está dependendo de outras respostas. Além disso, países que não têm apostila de AIA e dependem de consularização, alguns consulados demoram muito a responder sobre os documentos legalizados lá, né? Se eles realmente são válidos, o que gera também um atraso aí na análise documental. Além disso, tivemos um boom no número de pedidos de nacionalidade portuguesa. No último levantamento feito, né, em 1 ano houve um aumento de cerca de 100 mil processos, né? Cerca de 100 mil pedidos a mais do que era feito normalmente às conservatórias. Então, não se admira que esses processos, né, estejam cada vez mais lentos. Contudo, né, a nacionalidade portuguesa ainda é uma das nacionalidades de mais fácil acesso e de menor tramitação aqui na Europa, tá? Então, se você tem a possibilidade de fazer o seu pedido de nacionalidade portuguesa, seja pela via que for, não demore mais, né? Instrua o quanto antes para já poder entrar aí nessa fila de análise. Além disso, como a gente já conversou em um outro vídeo aqui, já há algum tempo atrás, a tramitação das bolinhas, ela não é regular, ela não passa da bolinha 1 para 2, para 3, para 4, a cada período de tempo, por exemplo. A gente tem muito, a bolinha 1 quando a gente instrui, né? Em seguida, quando os documentos são recebidos, no caso, se for um processo físico, quando ele é escaneado, ou dentro do processo online, né? Quando nós já fazemos a submissão, ele já vai para a bolinha 2. Depois da bolinha 2, ele normalmente passa para 4 direto, e da 4 já vai para 6, tá? Então, assim, se o seu pedido tá demorando numa bolinha, pode ser que ele esteja já numa fase, por exemplo, se ele tá parado ali na fase 4, ele já passou pelas outras fases, e agora ele tá pendente de um conservador pegar esse processo para analisar, tá? E aí, depois que esse conservador vai analisar e vai dar o despacho, ele normalmente passa da 4 para 6. E a bolinha 7, ela fica verde quando da emissão dos assentos de nascimento.
Mas muita atenção, já tivemos processos aqui que já foram finalizados, que já tinha assento de nascimento e que a bolinha 7 ainda não estava verde. Por isso, aquelas bolinhas não significam muita coisa, tá? É importante estar sempre atento a fazer diligências nos seus processos, dos advogados que vocês contrataram, está sempre periodicamente verificando essa questão, né? E até mesmo a emissão dos assentos, tá bem? Muitas vezes também se recebe o e-mail, tá? De finalização dos processos e o assento ainda não foi emitido. Ele demora ali de 1 a 2 semanas para ser emitido, porque agora os assentos de nascimento, tirando as inscrições de nascimento pelos processos online ou físicos, são feitos por uma plataforma de inteligência artificial, tá? Tanto é que os assentos de nascimento agora vem faltando diversos dados, né? A gente tem lá o nome dos pais, mas falta outras informações que sempre vieram preenchidas. Isso também não é nenhum impedimento de você ter a sua vida normal aqui em Portugal, como, por exemplo, emitir um cartão cidadão e um passaporte. Você vai conseguir emitir tranquilamente com esse assento, tá? Com esse assento novo. Mas a gente tem essa peculiaridade agora, tá? Vamos tratar, então, nessa última parte, de como está o tempo de tramitação de alguns processos. Bom, a planilha aqui que eu vou ler para vocês agora, ela foi obtida junto da Conservatória, né, do Registro Central de Lisboa, e é claro, uma média, né? Esse tempo ele pode ser um pouco maior, ser um pouco menor. Isso tudo depende, como a gente conversou aqui nesse vídeo hoje, de N fatores. Então, atualmente, processos de neto, por exemplo, na Conservatória de Registros Centrais e do Porto também, porque a gente também consultou, né, o Arquivo Central do Porto, a gente sabe que alguns processos físicos foram remetidos para lá, e os processos online de netos podem cair tanto no Porto quanto em Lisboa. Vamos aos processos de neto. Lisboa e Porto estão analisando ainda processos entrados no mês de maio de 2021. Então, se o seu processo é de neto e a sua bolinha está lá parada na fase 1 ou 2, às vezes há 1 ano e meio, por exemplo, está normal o seu processo, tá? Por quê? Porque eles agora, quem tá agora na fase 4, né? Ou seja, tá em análise para finalização, da 4 até a 7, é quem tem o processo instruído até maio de 2021. Processos de filho. A gente tem processos de filho finalizados no Porto, entrados em agosto e setembro de 2023, e processos de filho maiores em Lisboa, do mês de outubro de 2021, sim, 2021 ainda. Processos de casamento, né, que correm nas centrais, estão sendo analisados agora os processos entrados na primeira quinzena de setembro de 2021. E os de tempo de residência, entrados em dezembro de 2022, tá? E o Porto também já confirmou que os processos de residência estão demorando aí cerca de 2 anos a tramitação, coisa que há pouquíssimo tempo atrás corria em menos de 1 ano. Então, a gente percebe, né, que o aumento do fluxo de pedidos e todas essas questões relacionadas a pessoal e a mudanças, né, de estruturas governamentais em Portugal tem impactado aí no andamento desses processos. Mas, como eu já mencionei, não perca tempo, né? Se você tem a possibilidade de pedir a sua nacionalidade e ter a sua nacionalidade europeia, entre o quanto antes com os seus pedidos. Espero que essa informação tenha sido útil para vocês. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, comenta aqui em que fase que está o seu processo e há quanto tempo ele está parado naquela bolinha, tá bem? Nos vemos aí no próximo vídeo. Até lá!